Olá pessoal, tudo bem? Olha só, meu nome é Gilberto Augusto, sou professor de Química aqui do Prepara Enem e nos vídeos anteriores a gente falou um pouquinho sobre chuva ácida, tá? Eu falei um pouco sobre o ácido sulfúrico na chuva ácida, falei sobre o ácido nítrico, o ácido nitroso e te falei que não são só esses ácidos presentes aí na chuva ácida. Eu preciso te dar uma terceira parte dessa aula que é muito importante. Repara só e olha para isso. O nosso ar atmosférico, na aula anterior eu já te falei, né? Ele apresenta 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, se eu somo esses dois, 99%, ou seja, 1% de outros gases. Dentro desse 1% mora o CO2. CO2 eu tenho 394 ppm, né, partes por milhão dele, ou 0,0394%. Isso quer dizer que em qualquer parte do ar atmosférico, em qualquer parte do mundo, tá? Eu vou ter essa composição exata de nitrogênio, de oxigênio e de CO2. O ar atmosférico é uma mistura homogênea, os gases se espalham de maneira igual em qualquer parte. Portanto, se eu for em Miami, se eu for em Goiânia, se eu for em Xangai, se eu for em qualquer lugar no mundo, eu tenho essa composição. Bom, olha só, se em qualquer lugar do mundo existe CO2, em qualquer lugar do mundo pode acontecer o que eu vou te explicar aqui agora. Portanto, presta atenção nisso. Eu tenho aqui nuvens, eu tenho gotículas de água. Pessoal, independente do lugar do planeta, isso aqui acontece, tá? Dentro dessa gotícula de água, acontece uma reação química muito importante para a gente entender chuva ácida. É assim, ó. Em qualquer lugar do planeta, existe CO2 disperso no ar atmosférico. CO2, a princípio, ele é um gás. Só que o CO2, ele pode reagir com esse vapor d'água disperso na atmosfera. E quando isso acontece, olha que bacana. O CO2, quando reage com esse vapor d'água disperso na atmosfera, ele produz um ácido, que é o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele é um ácido bem fraquinho, tá? Que ioniza liberando apenas um H+. Ele forma o H+, que está aqui, ó, e forma também um íon chamado de bicarbonato, que é o HCO3-. Bom, o que eu estou querendo te dizer? Que em qualquer parte do planeta existe CO2. Portanto, em qualquer parte do planeta, eu posso ter um CO2 reagindo com essas gotículas de água, produzindo o ácido carbônico e gerando H+. Portanto, todas as gotículas de água presentes na atmosfera, eu posso dizer que elas apresentam um pouquinho de H+. Lembra de H+? Lembra de OH-? Você aprendeu assim lá no seu primeiro ano do ensino médio. E um ácido o que faz? Libera um H+. E da base o que sabemos? Libera um OH-. Isso mesmo, H+ é característica de meios ácidos. Gilberto, você está falando para mim que qualquer gotícula dispersa no ar atmosférico apresenta um H+, portanto, é ácida? É isso mesmo. Tanto é, pessoal, que quando você vai para regiões muito industrializadas, eu tenho bastante queima de combustíveis fósseis, né? Mas se eu falo de uma região, por exemplo, de campo que não tem nenhum carro, que não tem nenhuma indústria, lá eu também tenho uma gotícula de água que tem H+. É por isso que lá nesse campo, que não tem indústria, que não tem carro, a chuva que vai cair também é ácida. Como assim, Gilberto? Estou um pouco perdido. Olha para cá e entende isso. O pH de uma chuva normal é aquela chuva lá do campo. É aquela chuva, pessoal, que não é de uma região que apresenta um carro ou uma indústria. O pH de uma chuva normal hoje gira em torno de 5,6. E por que eu te falo que 5,6 é um pH ácido? Lembra da escala de pH? Ela vai de 0 até 14, né? Se for de 0 até um pouquinho antes de 7, é um meio ácido. Se for um pouquinho depois de 7 até 14, é um meio básico. E se for um pH 7, é um meio neutro. Portanto, antes de 7, eu tenho pHs ácidos. Se 5,6 é um pH inferior a 7, eu tenho aqui um pH ácido. E por que o pH, Gilberto, dessa chuva normal é menor que 6? Porque em qualquer que seja a chuva, pessoal, eu tenho um ácido dissolvido nessa água. Qual é o ácido? É o famoso ácido carbônico. Então, em qualquer chuva do planeta, eu tenho ácido carbônico. E é esse ácido carbônico que faz essa chuva ter um pH inferior a 7. Só que olhem só,
Quando eu vou para uma cidade aqui no Brasil como Cubatão, que é muito industrializada, além de ácido carbônico, nós teremos outros ácidos presentes nessa chuva. A gente aprendeu isso. Reparem só. Se além de ácido carbônico, eu coloco nessa chuva, lembrando que ácido carbônico tem em todas as chuvas. Se além de ácido carbônico, eu ponho, nossa primeira aula nós aprendemos o ácido sulfúrico. Na segunda aula nós aprendemos o ácido nítrico e o ácido nitroso. Olha só. É claro que essa chuva vai ser bem mais ácida, porque essa chuva tem muito mais ácidos. Então, se eu vou numa cidade onde tem carro andando, indústria funcionando, eu estou queimando combustíveis fósseis. Portanto, além de ácido carbônico, que é natural da nossa atmosfera, eu tenho o ácido sulfúrico, o ácido nítrico e o ácido nitroso. Agora sim, eu vou ter uma chuva que não é uma chuva normal. É uma chuva que pode gerar um problema ambiental, como eu já falei no último vídeo. Desfoliação de florestas, abaixamento do pH de rios e lagos. Eu posso acabar com vários solos, acabando com grandes plantações. Eu posso também corroer monumentos históricos. Tudo isso essa chuva faz. E é claro, não é uma chuva normal. É o que a gente chama, pessoal, de chuva ácida. E essa chuva ácida, ela tem uma característica, reparem só. O pH de uma chuva, para ser considerada chuva ácida, obrigatoriamente o pH dessa chuva deve ser inferior a 5,6. Quando eu pego lá meu medidor de pH e meço uma chuva, se for inferior a 5,6, você pode chamar essa chuva de chuva ácida. Porque essa chuva, além do ácido carbônico, apresenta ácido sulfúrico, ácido nítrico e ácido nitroso. Mas lá no campo, onde não tem carro, onde não tem indústria, a chuva tem pH 5,6. Gilberto, é menor que 7? É. É ácido? É. Mas é chamada de chuva ácida? Não. Para ser chamada de chuva ácida, ou seja, um problema ambiental, o pH tem que ser inferior a 5,6. Ou seja, devem estar presentes, além de ácido carbônico, outros ácidos. Entenderam? Portanto, quando você notar por aí uma afirmativa que toda chuva é ácida, tá certo. Em termos de pH, toda chuva é ácida. Mas para ser considerado um problema realmente ambiental, o pH tem que ser inferior a 5,6, daí a gente chama realmente de chuva ácida, ou seja, um problema ambiental, principalmente causado aí em grandes cidades. Tudo bem? Um abraço para vocês, aguardem as próximas aulas e até a próxima. Tchau, tchau.